Oi pessoal, é chegado mais um domingo, mais um dia de mais um bate-papo juntinho, coladinho aqui comigo e eu confesso que é o dia que eu mais gosto porque a gente pode tomar um café e sentar e conversar sobre assuntos do dia a dia, sobre coisas que realmente muitas pessoas sempre me perguntam, coisas que eu simplesmente como profissional pude perceber ao longo desses anos no meu dia a dia mesmo. E hoje o tema é nada mais, nada menos do que faço gastronomia ou sou chefe de cozinha. Eu preciso mesmo investir em fotografia? Antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva. Se você ainda não ativou as notificações, clique aqui no sininho para você receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Deixa seu comentário se os nossos conteúdos têm te ajudado e ajudado pessoas próximas a você. E não esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Então agora finalmente a gente pode ir para o nosso bate-papo. Antes de introduzir esse assunto, eu queria contar para vocês um pouquinho mais sobre mim, algumas partes da minha história aí que quase ninguém sabe e que eu geralmente conto em sala de aula. Ao longo dos anos, eu comecei a trabalhar, eu era muito nova, então eu tinha aí cerca de meus 12 anos e eu já trabalhei em muitos lugares. E já trabalhei em escolas de idiomas, já trabalhei principalmente em escolas de curso, já atuei como gestora de vendas, como gerente de vendas e eu já vendi muito curso na área da gastronomia, curso de culinária, curso de confeitaria, curso de gastronomia completo. E como eu já atuo como fotógrafa há mais de 10 anos, eu sempre ia observando esses alunos que compravam esses cursos nessas instituições, como que era o comportamento deles na hora de executar os seus pratos e na hora de finalmente tirar as suas fotos. E muitos dos clientes que eu vendia esses cursos e que a minha equipe de vendas na época vendiam, eram pessoas que vinham de cidades vizinhas, pessoas que abandonavam profissões, pessoas que não tiveram oportunidade, às vezes até mesmo de cursar um ensino superior e que juntavam aquele dinheirinho com muito sacrifício para poder fazer algum técnico nessa área, ou até mesmo pessoas que tinham um sonho realmente de ter um próprio negócio nessa área da gastronomia. E aí eu ia observando essas pessoas e eu sentia muita dificuldade na hora delas clicarem com o próprio celular delas mesmas. Então acabava que chegava no dia tal da aula delas, eu ficava ali do lado de fora da sala, costumava ser uma sala de vidro, e eu observava todo mundo com a cara de satisfação, todo mundo muito feliz de ter conseguido executar aquele prato, e ficava a coisa mais linda, dava todo um trabalho. Às vezes a aula tinha duração de 4 horas, de 5 horas, tudo muito maçante, tudo muito difícil de estar executando, e chegava no final, eles tiravam simples fotos, mostravam para a esposa, para os filhos, para os maridos quando chegavam em casa, mas não eram fotos tão profissionais para poderem divulgar, para poderem vender, sabendo que muitos deles, para dizer a maioria, viviam realmente daquilo. E aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo, porque eu pensava, poxa, eu sendo professora de fotografia, sendo algo que realmente eu dominava, às vezes eu dava um conselho de lá, outro de cá, mas por eles não dominarem nenhuma técnica, não ter aquele conhecimento, não era algo que eles realmente aplicavam no dia a dia deles quando eles iam cozinhar, né, fazer algum tipo de prato. Passado isso, uma coisa que eu comecei a reparar em mim mesma é que toda parte do meu salário, desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar e que eu me entendo por gente, sempre foi destinado a conhecer restaurantes novos, lugares novos, todo lugar que eu ia, toda cidade que eu ia. O meu maior prazer era gastar parte do meu dinheiro, parte do meu salário, conhecendo lugares novos. Então, até hoje é o que eu mais gosto de fazer. Quem me conhece, quem é próximo a mim sabe, eu amo sair para comer. E graças a Deus, né, eu sempre percebi a paixão que essas pessoas tinham por cozinhar. E grande parte das pessoas que têm um estabelecimento próprio, ou então que cozinham em casa e às vezes vendem quitandas nas ruas ou por delivery mesmo, por redes sociais, elas sempre costumam ter coisas da casa, ou seja, coisas que elas criam e vendem. E são justamente esses pratos que são os mais especiais, que elas têm mais orgulho de apresentar, de falar, temos essas variedades, mas esse daqui é o mais especial, porque é uma criação da pessoa. E toda vez que alguém ia me apresentar
esse tipo de criação dava uma ênfase muito grande. E aí eu ia, experimentava e conversava e tudo mais, mas toda vez que eu estava em algum lugar físico, eu ia abrir o cardápio, eu não conseguia enxergar nas fotos que estavam no cardápio nada daquilo que a pessoa estava me retratando. Então eu ficava sempre pensando, indagando, né, esses pensamentos na minha cabeça. Poxa vida, algo tão especial, algo tão saboroso, mas quem bate o olho nesse cardápio ou nessas fotos que está em tal feed, tal Instagram, não sabe o que tem por trás daquilo, não sabe realmente como o prato é, e acaba às vezes não valorizando, não querendo pagar aquilo que vale, não querendo ter vontade de experimentar aquilo. E isso começou a ficar martelando na minha cabeça até que finalmente nós tivemos a ideia de começar a criar conteúdo para que tanto os chefes de cozinha quanto as pessoas que cozinham em casa, ou estudantes de gastronomia, ou então os fotógrafos dentro dessa área pudessem ter esse up, esse despertar de saber dar ênfase nessas fotos, de fazer com que os clientes consumissem e entendessem que tem algo por trás daquela foto. Realmente, tanto fotografar quanto cozinhar é um ato de amor, é contar uma história. Por isso, nossa frase principal aqui do Fotografia na Gastronomia é do clique e da sua cozinha para o mundo, porque as pessoas elas precisam saber aquilo que você faz e conhecer aquilo que você fotografa da forma que realmente é. O que muitas pessoas não sabem é que antes de você sentar no restaurante, de alguém servir para você um prato, ou antes de um delivery chegar na sua casa com uma sobremesa que você acabou de pedir estar diante da sua mesa, para aquele alimento realmente ele ficar pronto, demorou horas para ele ser executado. A pessoa responsável por produzir aquele prato, primeiro ela teve que pensar, ela teve que seguir uma receita ou quem sabe criar, montar aquela receita. Ela precisou ir numa feira, num supermercado de manhã bem cedo, ela precisou pré-preparar aquela receita, ela precisou limpar carnes, limpar alimentos. Existem pratos que eles ficam dias pré-prontos, eles ficam horas pré-prontos, de tanta demora, de tamanha demora que é a preparação, tudo para um simples prato chegar na sua mesa. Então, toda vez em que eu me sento para eu poder fazer uma refeição no restaurante, eu tento pensar em tudo isso. Qual será que foi a procedência daquele prato? Será que demorou para aquilo ficar pronto? Eu acho gostoso pensar dessa forma. É uma forma também de valorizar a pessoa que preparou. Acho que fica muito mais gostosa, muito mais interessante saborear a comida depois que você pensa dessa forma. Então, isso tudo gera valor. E a pessoa que cozinha, ela quer que você, que comeu aquela refeição, pense exatamente isso. Depois de analisar todo esse trabalho, todo esse processo que um chefe, que a pessoa que cozinha teve para poder te entregar aquele prato, vale a gente pensar também em quem preparou o prato. Muitas das vezes é uma pessoa que ela abandonou profissão, abandonou diploma, ela abandonou tudo para poder seguir o sonho de cozinhar. Acreditem que se quiser, na época que eu trabalhava como gestora de vendas, vendi muito curso dentro da área da gastronomia para pessoas que, paralelamente à sua profissão, optavam cozinhar por hobby em casa para os seus familiares, mas também já vendi bastante curso para pessoas que abandonaram totalmente a sua profissão porque tinham um sonho mesmo de cozinhar. Então, a pessoa, ela simplesmente largou tudo por um sonho. E talvez você nem é a pessoa que cozinha, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez a sua avó, talvez o seu avô tem um estabelecimento ou cozinha e você quer ajudá-los a divulgar isso, você quer ajudá-los a ganhar vida, a dar vida ao produto, a dar realmente o que eles merecem. E você só vai conseguir fazer isso pelas pessoas que você ama, ou então você só vai conseguir fazer isso com um prato que você fez pelo seu trabalho suado, você só vai conseguir fazer isso, ou seja, pegar o seu sonho e transformar ele em realidade através dos olhos de outra pessoa com um clique certo. E essa é a minha missão, é te ajudar a realçar o que precisa ser realçado e ajudar também quem está vendo a sua foto a enxergar toda a qualidade, toda a história, todo o amor que existe através do seu prato.
E agora eu quero fazer uma pergunta para você, para poder finalizar esse vídeo. Você, chefe de cozinha, estudante de gastronomia, você que tem pai, mãe, algum familiar, esposo, esposa que trabalha nessa área, você acha que vale mesmo a pena investir em fotografia? Eu tenho certeza que sim, porque só investindo nisso você vai saber dar ênfase no que precisa. Só assim você vai aprender o que é uma boa iluminação, o que é um bom enquadramento para o seu prato, para os seus alimentos, o que são tons, o que são cenários adequados e tudo mais dentro desse universo tão imenso que é a fotografia gastronômica. Somente assim você vai fazer o seu cliente e as pessoas que estão à sua volta valorizar aquilo que você faz com tanto amor, com tanto zelo e com tanto carinho. Somente assim você vai conseguir despertar nas pessoas aquela sensação de quero mais, aquela sensação de entrar no seu estabelecimento, aquela sensação de querer pedir um delivery, aquela sensação de querer estar com você e com aquilo que você está propondo a elas. Eu acredito fielmente no valor da fotografia gastronômica bem feita. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que tem algum tipo de estabelecimento, algum tipo de delivery, encaminhe esse vídeo para a pessoa, deixe seu comentário aqui embaixo. Para mim vai ser um prazer conhecer a sua história. Um grande abraço para você, Deus te abençoe e até a próxima!